Ok, então para quem teve a paciência de me acompanhar até aqui, nós chegamos finalmente à última parte do nosso curso. Nós vamos agora para os tribunais, vamos para o judiciário. Na realidade, a causa LGBT nunca teve maioria para implementar seu projeto por mudanças legislativas. Nunca chegou perto sequer de uma maioria parlamentar, porque o eleitor, francamente, tem outros assuntos mais importantes para pensar do que casamento gay, coisas desse tipo. Quem tem família para criar, contas para pagar, está mais interessado em saber de emprego, educação, saúde, do que transgenitalidade, transfobia e coisas desse tipo. Então, na falta de poder eleger bastante representantes no Congresso para promover sua causa por mudanças legislativas, o movimento de gênero contou com poderosas alianças no judiciário. De forma que o ativismo judiciário funcionou e funciona até hoje para promover, como principal instrumento de promoção da causa gay. Funciona, então, o ativismo judiciário literalmente funciona para burlar a lei e gatunar a soberania popular. Então, vamos tentar entender como isso acontece através de alguns casos concretos, através de alguns casos jurisprudenciais. E o primeiro caso que nós vamos analisar, ele acontece lá em Ribeirão Preto. O lugar, então, é Ribeirão Preto, o ano é 2011 e o objeto é um outdoor, é um pôster, quer dizer, um cartaz. A ré é uma igreja evangélica e a autora é a ONG Gay Arco-Íris. Esse caso, ele simboliza com perfeição a incompatibilidade entre a agenda homossexual e o pensamento cristão, para início de conversa, não é? Mas também exemplifica muito bem a instrumentalização dos tribunais pelo projeto LGBT. E também o assédio judiciário na guerra contra toda forma de resistência religiosa. Então, isso faz parte da estratégia gay. Quer dizer, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, não é o Brasil que inventa tudo aquilo. Depois nós vamos ir para os Estados Unidos e ver de onde a coisa vem. Onde, então, se desenha essa estratégia de assédio judiciário, não é mesmo? Contra toda forma de oposição à ideologia gay. Então, no caso em foco, a parada gay estava prestes a acontecer. E um pastor importunado insistia em exibir repúdio por meio de dizeres bíblicos, ostensivamente estampados em outdoor, então, plantado na frente da igreja, do templo. Então, o que falava esse outdoor? Eram alguns dizeres bíblicos, como eu falo, não é? Que condenam a homossexualidade. Então, eu estou lendo aqui o outdoor em questão. Assim diz Deus, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, do Levítico. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e, por isso, recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Isso é de Romanos. E aí, então, portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Atos. Então, como disse, a parada gay estava para
acontecer, e o percurso, então, ia passar na frente da igreja, e tinha esse outdoor. Então, para quem estava na parada gay ia ler o outdoor. E era preciso, evidentemente, higienizar o percurso. E eis onde começa o confronto, sob a forma de uma ação civil pública, impetrada na sexta vara civil da comarca de Ribeirão Preto, com base em queixa da ONG Gay. Bom, então, vamos ver o que fala aqui o defensor público, que toma as dores da parte gay. Então, olha aqui. A mensagem exposta em via pública, alega o defensor, veicula aparentemente simples passagens bíblicas, porém traz expressões discriminatórias, preconceituosas e homofóbicas, gerando ofensa direta à população LGBT, ao arrepio do direito à dignidade, esculpido na Constituição e nos tratados internacionais. Expressões como praticam coisas abomináveis ou paixões vergonhosas remetem os destinatários à situação de inferiorização, desrespeitando-lhes a condição humana em que se inserem a partir de sua orientação sexual e identidade de gênero. É possível compreender melhor o contexto quando se sabe que haverá, no próximo domingo, a 7ª parada do orgulho LGBT. E quando questionado sobre o caráter homofóbico do seu painel, o pastor disse que referida mensagem fora colocada para denunciar o pecado do homossexualismo. Não é possível admitir que atitudes preconceituosas sejam expostas à luz do dia, sem responsabilização. A liberdade de expressão é direito constitucional, porém com seu limite à margem da ofensa do outro. O direito ao respeito e o dever de respeitar pertence e cabe a todos. A liberdade de expressão e orientação sexual, bem como de identidade de gênero, não deve ser relegada à categoria inferior. Pode-se expressar ideias, conceitos, pensamentos, porém, sem ofender a dignidade do outro. Portanto, o outdoor deve ser retirado sob pena de difundir a discriminação e o preconceito que geram homofobia, hoje punida por lei, ademais de serem potencialmente causadores de discórdia. Então, isso é o que o defensor alega. Tá? E então, arguindo da legitimidade para agir, não é? Ele explica que ele existe para garantir o acesso dos necessitados à tutela jurisdicional, para promover os direitos humanos, naturalmente, né? Em geral, mas em particular, então, as garantias da criança, do adolescente, do idoso, das pessoas com necessidades especiais e das minorias, as famosas, então, minorias submetidas a tratamento discriminatório. Beleza? É assim que o defensor começa, não é, parte para o ataque. Tá. Bom, então, depois disso, ele explica que o conflito de normas constitucionais a contrapor livre expressão e liberdade religiosa com liberdade individual e sexual, ou com o respeito à intimidade e vida privada, é apenas aparente. Então, ele diz que aqui você tem um conflito de normas constitucionais, umas que defendem o direito da igreja, outras que defendem o direito do LGBT, mas esse conflito é apenas aparente, fala ele. Quer dizer, os princípios não se excluem mutuamente, eles se harmonizam, pelo contrário, em cada caso concreto, por meio do método hermenêutico de ponderação de valores baseado na razoabilidade e proporcionalidade. Então, é esse princípio que ele vai trabalhar, não é mesmo, para conduzir seu raciocínio. Tá.
Ele depois cita a Carta Magna, a Constituição, que fala em liberdade de consciência e crença. Porém, numa sociedade fraterna, fala ele, pluralista e sempre em conceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outro. Tá. Não se sabe muito bem onde cabe, viu? Nessa diversidade proposta, onde cabe, então, né? Onde cabem os cristãos. Nós vamos ver que eles não cabem. Né? No total, vai ser isso. Né? Mas vamos acompanhar o raciocínio. Né? Aí ele arremata, chamando a atenção sobre a inviolabilidade da privacidade, da honra, da imagem, e menciona a proibição de qualquer ato atentatório a direitos fundamentais, para finalmente atacar a ponderação de valores anunciada. Lembram que ele fala que o conflito entre os princípios constitucionais são apenas aparentes, que eles se deixam resolver pelo método hermenêutico de ponderação de valores. Então, ele vai agora iniciar essa operação mental de ponderação de valores. E ele esclarece que as prerrogativas constitucionais não são incondicionais e devem antes ser exercidas razoavelmente, de forma a não ferir o interesse alheio. Por isso como que eu vou dizer, então? Nós já sabemos, evidentemente, que ele está começando a construir o raciocínio dele e quem está, como que eu vou dizer, ferindo o interesse alheio é a igreja. Quer dizer, gay não está ferindo o interesse da igreja. Nós temos que entender isso. Quer dizer, a parada gay vai passar na frente da igreja e tem gente orando na igreja e tem gente balançando a bunda na parada. E o raciocínio do defensor, que vai ser aceito tal qual pelo juiz, quer dizer, é que, como que eu vou dizer assim, a igreja, ela fere a dignidade e a honra, não é, dos gays que passam na parada. A parada não fere a dignidade dos cristãos que estão orando na igreja. Então, sempre essa unilateralidade é característica de todos os casos jurisprudenciais que envolvem a questão gay. Tá? Então, continuando aqui, por isso, então, segundo o defensor, eu estou no raciocínio dele ainda, a manifestação de pensamento esbarra no respeito à dignidade e aos atributos da pessoa humana. Tá? Menciona esse conceito pessoa humana. Logo é pacífica, diz ele, conquanto de natureza geral e abstrata, ao passo que é vedada quanto dirigida a determinado indivíduo ou grupo. Então, nós vamos ver que na sequência, esse indivíduo ou grupo, que ele fala, que é vedada, não é mesmo? Deixa eu ver, a manifestação de pensamento, não é mesmo? É vedada quando fere, deixa eu ver, quando ela é pacífica quando de natureza geral e abstrata, ao passo que é vedado quando fere, não é, determinado indivíduo ou grupo. Só que na sequência a gente vai ver logo que esse tal de indivíduo ou grupo não é o cristão ou a igreja, mas antes o gay e a parada. Então, outra vez nós temos esse unilateralismo. Então, inclusive para exemplificar, viu, essa distinção entre como a natureza então geral e abstrata, não é mesmo, e o caráter individual da ofensa,
né, ele cita justamente a marcha da maconha, né, autorizada pelo Supremo por não atingir uma categoria específica e restringir-se à reivindicação genérica, é isso que ele fala. Segundo ele, então, e segundo o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, essa marcha da maconha não viola direitos alheios e está, desde então, isenta de censura. Tá. Então, voltando para o nosso assunto, o defensor ensina a continuação, então, que a par da tutela penal da honra e imagem por repressão de calúnia, ou difamação, injúria, não é mesmo? Esses são os tipos penais. Existe também a proteção civil geral. E extraindo, então, elementos da doutrina, ele constrói um conceito de personalidade. Aqui está falando, então, em como o posto fere a dignidade da pessoa, dos gays. Então, ele tem que construir um conceito de personalidade para provar isso. Então, ele pega elementos da doutrina, ele constrói um conceito de personalidade, para chegar à conclusão que essa personalidade ela fora vilipendiada no tocante aos homossexuais. E aí ele propõe a aplicação do artigo 12 do Código Civil, respaldado pela garantia constitucional à dignidade da pessoa, já que a opção sexual é faculdade íntima e inquestionável, pessoal, então, que se coloca como impedimento, deixa eu ler aqui, que se coloca, então, como impedimento a qualquer manifestação injuriosa ou hostil do pensamento, tá? Então, a liberdade de expressão vai para o lixo aqui, estamos de acordo, né? Quer dizer, veja bem, vou reler, então, deixa eu ver, quer dizer, o artigo 12 do Código Civil, não é respaldado pela garantia constitucional à dignidade da pessoa, já que a opção sexual é faculdade íntima e inquestionável que se coloca como impedimento a qualquer manifestação injuriosa ou hostil do pensamento. Que isso é passível, então, de punição nos termos da legislação estadual paulista. Tá. Portanto, o cristão tem que calar a boca. Vocês entenderam bem essa frase aqui, né? E aí, o defensor insta o juiz a ordenar a retirada imediata do autor, em vista da parada próxima, é isso que ele alega, e a proibir a divulgação futura de mensagens similares, sob pena de multa diária de R$10.000. Tá? Então, eis em substância o que expõe e requer o defensor público em peça, eu devo dizer, de incontestável elegância. Quer dizer, o problema da inicial, isso é útil ressaltar, não reside na falta de métier, ou de capacidade intelectual, ou de estilo. Não. O defensor é bom, quer dizer, ele é craque. O problema, ele está no substrato ideológico, a direcionar o arrazoado. O texto, na realidade, é uma tomada de posição unilateral em favor de um grupo e em detrimento de outro. Em favor do gay e contra a igreja. Quer dizer, ele contém claramente o germe da censura, capciosamente restabelecida pelos tribunais, viu, gente? Em patente mostra de imaturidade democrática. E isso, evidentemente, vai criar uma casta privilegiada com o poder de silenciar as diferenças. Isso vai ficar claro, então, na sequência da análise aqui. Então, depois de anunciar que os preceitos constitucionais em pauta são antes complementares do que excludentes, isso é o que fala o defensor, Vinícius. Aí o argumento expressa justamente o contrário, ignorando alguns para entronizar outros.
ignorando então alguns princípios, aqueles que lhe parece sustentar a causa gay, e entronizar, parece, ignorando os princípios constitucionais, não é mesmo, que militam em favor da causa cristã, né, e entronizando então os princípios constitucionais que militam em favor da causa gay, né? Tá. Cá entre nós, gente, quer dizer, o bom senso, tá? E assim como a prudência e a razoabilidade que ele anuncia, ele evoca isso. Francamente, o bom senso mandaria o juiz abortar o conflito no nascedouro, né? Deixando o pastor com seu pôster, com seu aviso, e os gays com sua parada, cada um, entendeu? Expressando, né, seus ideais, como eles bem entendem, porque é assim que opera a democracia. Mas em vez de desprezar, vamos dizer assim, tese e antítese, para elevar a mente a uma síntese equidistante, o silogismo do juiz, nós vamos ver, ele vai seguir unilateralmente rasteiro, em apoio à dogmática homossexual e em oposição corolária às prerrogativas religiosas, né? Então, a gente entende, de certa forma, que o roteiro intelectual, por parte da defensoria, que se deu precisamente à função de tutelar o interesse gay, né? Então, a gente entende esse raciocínio por parte da defensoria. Mas o juiz, a quem pertence, teoricamente, restaurar um mínimo de equilíbrio, ele aceita simplesmente a lógica da defensoria sem contrapeso. Que a sentença, na realidade, é uma peça antológica de verborragia LGBT. Inclusive, é bom mencionar, isso não singulariza este caso. Expressa antes uma tendência geral do judiciário. E nisso talvez resida o maior problema. A causa gay reina inconteste, da primeira instância até o Supremo. Na espécie, em análise, a decisão sobrepõe a dignidade homossexual à liberdade religiosa, com o resultado final de calar uma categoria, ou seja, calar a igreja para contemplar outra categoria, ou seja, os gays, com direito à expressão exclusiva. Porque, como nós vamos ver na sequência, os dizeres bíblicos, o pôster sai de tela, ele é retirado, enquanto a parada continua. Estamos de acordo? Então, o judiciário vai garantir que uma das partes continue se expressando e a outra, então, seja silenciada. É preciso entender que, como outros grupos, e notadamente, justamente, o homossexualismo é politicamente organizado, as igrejas avaliam a oportunidade social dos fenômenos comportamentais e elas exteriorizam juízos a respeito. Todos os grupos sociais ou políticos, seja o que for, fazem isso. Então, em resumo, a igreja, ela distingue o pecador do pecado, ela condena o pecado sem agredir o pecador, isso é o princípio da igreja, não é? E as batalhas da igreja se travam também no plano das ideias, como as batalhas da comunidade LGBT, inclusive, não é mesmo? E exatamente como a comunidade LGBT, a igreja proselitiza as suas convicções através de sinais visíveis e audíveis, como se faz normalmente na esfera da comunicação humana em qualquer sociedade civilizada, não é mesmo? Então, se for proibir o pôster religioso, logicamente, deve-se com muito mais razão cancelar a parada, porque a parada tem muito mais visibilidade e é bem mais barulhenta, né?
Inclusive, para promover seus ideais, os meus gays não se privam de exercer o direito de expressão, a liberdade de expressão que eles pretendem negar à igreja, até valendo-se de atos que, praticados por heterossexuais em público, seriam qualificados de atentado ao pudor, se você quer saber. Assim, a escancarada simulação de sexo oral com prótese peniana em carro alegórico lá no Acre. Não é mesmo? Então, eu imagino que se eu fizesse isso com minha esposa, por exemplo, em público, então, não nos iríamos presos, né? É mesmo? Então eles não se privam, digamos, de exercer a liberdade de expressão, como eles bem entendem, essa liberdade de expressão que eles pretendem negar à igreja. Quer dizer, a igreja não pode sequer colocar um posto com dizeres públicos que eles vão em cima, não é mesmo? Pensemos também no emprego da imagem de santos católicos, ou na imagem de Jesus para propagandear o uso de camisinha em São Paulo, na parada. Ou o casamento gay em Portugal, não é mesmo? Quer dizer, um pôster com a imagem de Jesus, né, com a coroa de espinho, não é mesmo? E com o texto falando assim, Jesus também tinha 2 pais, mesmo até um pouco assim engraçado, quer dizer, de certa forma bem bolado, se eu posso assim me expressar, não é mesmo? Mas altamente ofensivo, com certeza. E isso não parece ferir o direito das famílias, dos cristãos, não é, porventura expostos, não é mesmo? Então, repito, esse unilateralismo é típico da cultura gay. E isso foi abraçado assim 100% pelas cortes, pelo judiciário. Quer dizer, a ideologia gay, ela combate a exclusão, excluindo quem pensa diferente. Ela luta contra a intolerância, sem tolerar opinião dissidente. Ela fala em discriminação, porém discriminando quem não aplaude. Então é direito para um lado e dever de respeitar esses direitos para o resto da sociedade. Não é mesmo? Quer ver? Quer dizer, cada um adere às propostas que quiser, não? Faz parte do jogo democrático, né? Mas quem não simpatizar com a retórica homossexual e quiser opor-se ao projeto de gênero é automaticamente chamado de intolerante, né? A tolerância, então, consiste em entregar-se à cantada gay, pronto. E ser intolerante é confrontar a retórica gay, né? Enquanto rejeitar o discurso evangélico, por exemplo, não caracteriza a intolerância. Então, gay que não quiser aderir à linha bíblica de raciocínio e insistir em combater as teses do Malafaia, por exemplo, não é intolerante. Mas evangélico que não adere à tese gay é intolerante. Qualquer atitude contrária à agenda LGBT é excludente, discriminatória, preconceituosa. Mas a lógica inversa, a lógica então reversa, não integra o padrão gay de raciocínio, né? E eis precisamente o que explica a defesa, porque agora vem a defesa do pastor. Ele pega e ele parafraseia a argumentação da defensoria, tá? Ponto por ponto. Ele vai reconstruindo todo o quadro de raciocínio da defensoria de cabeça para baixo, por troca dos termos da equação. Então, primeiro ele menciona a dignidade dos crentes ameaçada pelo evento programado para passar na porta da igreja. Tá? Tem razão, não? Então, se como o defensor fala, os dizeres bíblicos, como que eu vou dizer então, ameaçam a dignidade gay, obviamente então a parada ameaça a dignidade dos crentes que estão na igreja. Tá? Aí então
a defesa do pastor esclarece que os direitos difusos da população LGBT, porque é disso que se trata, o defensor então vai trabalhar esse conceito de direitos difusos coletivos, não é mesmo? Quer dizer, é clássico, quer dizer, tem a ver com a primeira, essa noção de minoria, não é mesmo? Então nós vamos, minoria, ela leva a esse conceito de direito coletivo, não é mesmo? Então o pastor, na sua defesa, ele alega que os direitos difusos da população LGBT têm como contrapartida os direitos difusos da população cristã. E com muita razão, não é mesmo? Aí ele explica que o direito da comunidade gay acha limite na ofensa da comunidade evangélica, tanto quanto o direito da comunidade evangélica tem seu limite na ofensa da comunidade gay. Então, vai nos dois sentidos, ele fala. E que o Estado ele deve garantir a livre expressão de ambas as partes, ou, na pior das hipóteses, fala ele, silenciar as duas. Ou ele deixa as duas partes se expressar, ou ele silencia as duas. E ele informa, depois, o pastor, quer dizer, a defesa do pastor, informa que a balança proposta na inicial inclui a identidade de gênero, sem falar de identidade religiosa. Ele tem razão, porque de repente se inventa uma identidade de gênero que blinda uma categoria, que dá 1 milhão de direitos para uma categoria, e não se inventa o mesmo conceito para os cristãos. Por que não se fala em identidade religiosa, não é mesmo? Porque então o cristão não seria receptáculo dos mesmos direitos, não é mesmo? Tá. E finalmente o pastor explica que a partir dessa visão redutora, porque é isso, quer dizer, todo o raciocínio jurisdicional aqui, o que ele fala? Ele fala, não, você olha apenas para uma metade do mundo, o resto você não olha, você vai começar a atrapalhar, não é mesmo? É isso que faz a ideologia, quer dizer, olha só para um lado, não para o outro. A ideologia, ela é parcial, não é mesmo? E no caso aqui o judiciário se tornou parcial, e o judiciário teria que ser imparcial. Então, o judiciário não é mais o judiciário. Quando se trata da causa gay, então o judiciário ele se torna ativista político. Então é isso que o pastor explica. Quer dizer, ele fala que a partir dessa visão redutora, dessa visão ideológica, a presença do autor deprecia a pessoa dos homossexuais, enquanto sua remoção forçada e a parada gay não lesam absolutamente nada. É claro, porque fora gay e simpatizante e lésbica, não tem ninguém no mundo. É isso o drama desse tipo de ideologia. Então não lesa ninguém, porque não há outro alguém no mundo a não ser gay, não é mesmo? Aí então o pastor ele avisa que a lógica exposta pelo defensor prenuncia o recolhimento das Bíblias e a prisão dos crentes que andam nos domingos com os versículos proibidos por baixo do braço. Não é mesmo? E ele evoca, então, um cenário totalitário em que uma categoria privilegiada pode mandar calar todas as demais sempre que se sentir desrespeitada numa ou noutra dimensão identitária. E ele sugere que a defensoria foi muito mal inspirada, porque tal princípio não é operacional numa sociedade pluralista, não é mesmo? Aí então a defesa do pastor, ela recupera cada argumento da acusação, e cita exatamente as mesmas leis e provisões constitucionais para demonstrar que todas as armas do ataque também servem para a defesa.
Que todos os direitos, então, que os gays alegam, a igreja também tem os mesmos direitos, ela pode alegar os mesmos direitos. Então, ele refuta, por exemplo, a alegação de discriminação, dizendo que crente simplesmente fala o que pensa de homossexualismo e convida, via odor ou por qualquer outro meio, todos os homens sem exclusão, fala ele, a refletir sobre o tema à luz do Evangelho, entendeu? E a abraçar, inclusive, as particularidades morais, intelectuais, afetivas, de uma diferença antropológica cristã, que tem modos distintos de se relacionar com a vida, com a morte, com o mundo, e que reivindica o legítimo direito à dignidade, à expressão, liberdade de expressão, à existência, não é? Em plena igualdade de tratamento com as demais diferenças. Né? Então, o argumento do pastor é muito bem construído na realidade. Né? E ele pontua ainda que, não satisfeito com o uso monopolístico do espaço físico, então, o defensor público, ele propõe ainda o confisco do espaço mental. Ele não quer apenas retirar o outdoor do espaço físico. Ele quer ainda confiscar o espaço mental do pastor, e ele sugere a conversão do pastor para o pensamento único da ONG gay. E ele estranha em tom de indignação, então, que se possa pensar diferente e qualificar os comportamentos em foco de pecado. Tá, pecado que é um conceito-chave numa cultura cristã constitucionalmente protegida. Quer dizer, essa cultura cristã sequer poderia expressar-se fora de tal referencial discursivo. Então, a virtude e o pecado são os conceitos centrais no discurso cristão. Então, ou tem liberdade de expressão religiosa, ou não tem. Pelo visto, então, aqui, não tem. Se você não pode usar os conceitos do pensamento religioso para você se expressar, então você não consegue expressar esse pensamento religioso. Estamos de acordo? Aí o pastor observa ainda que a inicial pede com desconcertante ingenuidade, para o pastor deixar de ser pastor, já que tratar de salvação, fala ele, de virtude e pecado, faz parte da missão que Deus lhe colocou nos ombros, e que calar a respeito nega a própria essência do ministério. Tá? Então, isso é a argumentação do pastor. E ele argue também da profunda intolerância do ponto de vista a ser veiculado, mostrando que, a pretexto de promover a inclusão homossexual, o defensor instila a exclusão do cristão. E, finalmente, ele pede a reintegração da igreja no legítimo direito à propagação pública do Evangelho, falando em pecado e usando sem restrição o corpo conceptual da cultura religiosa, exatamente como o movimento LGBT promove suas convicções, falando em preconceito, homofobia e utilizando seus conceitos sem constrangimento na crítica à oposição evangélica ou a qualquer outra. Tá? Então, a defesa do pastor me parece bem construída, não é mesmo? Mas, infelizmente, direito coletivo, difuso, transindividual, tudo aquilo não vale para cristão. O juiz escolheu de rezar a missa para a metade gay da paróquia. A sentença é uma profissão de fé LGBT, assentada, inclusive, numa liturgia desde já clássica. Não falta nada. Quer dizer, estou falando da sentença do juiz. Então, é orientação sexual, é identidade, direitos humanos, discriminação, igualdade, preconceito, homofobia, entendeu? E até uma
se você quer saber, até uma referência à Corte Suprema norte-americana para não deixar dúvida sobre quem ensina o Brasil a pensar direito, sobre quem ensina o judiciário brasileiro a pensar direito. Né? Mas antes de entrar no mérito agora, releva notar que o juiz não analisa nem rebate os argumentos da defesa. Olha bem que eu vou repetir isso. O juiz, então, ele se defronta com uma rica refutação por parte do pastor de 25 páginas. No mínimo, ele teria que rebater esses argumentos, ele teria que contra-argumentar qualquer coisa, não é? Não, nada disso. Então, o juiz menciona apenas em 3 míseras linhas a defesa do pastor para entregar-se a considerações e raciocínios de pronta entrega, aplicáveis a qualquer situação análoga. Tá? Ok, é uma coisa grave, eu penso. O juiz não julgou. O juiz, ele pegou uma sentença de prateleira, de pronta entrega. Entendeu? Você poderia aplicar isso a qualquer caso análogo. Tá? Ele apenas se refere à defesa do pastor em 3 linhas, que eu vou ler aqui. A entidade religiosa alegou, em estreita síntese, que realizou apenas um ato de manifestação pública de sua fé, o que lhe é assegurado pelo direito pátrio, e que em nenhum momento praticou atos de homofobia. Aduz que suas atitudes estão acobertadas pela liberdade religiosa e pela liberdade de expressão. Pronto. Única referência à defesa do pastor são essas 3 linhas. Aí, as demais 7 páginas da sentença são um copié-collé, estilisticamente elegante, eu não contesto, né? Mas é um copié-collé de citações jurisprudenciais, doutrinárias, não é? A alicerçar uma decisão de 10 linhas, então, em fim de percurso. Então, a estrutura da sentença, ela revela inquestionáveis qualidades profissionais, tudo bem. Mas sugere que o redator mal leu a defesa, ou não leu a defesa, porque o texto, repito, é uma espécie de átomo solto, sem conexão alguma com as razões avançadas pela Igreja. Representa um pré-fabricado, multiuso, a repetir uma matriz ideológica, a repetir a matriz ideológica da defensoria, e também dos tribunais superiores e do Ministério Público, que não declara também, quer dizer, o juiz se refere ao Ministério Público e declara pensar exatamente da mesma forma. Quem diria? Então, tivesse o pastor deixado de se defender, não teria feito qualquer diferença, porque a sentença estava basicamente pronta, antes mesmo de começar a batalha. Isso fica claro pela sentença do juiz. Então, o homossexualismo fechou com a magistratura há muito. O ativismo judiciário tem sido a principal ferramenta de implementação da agenda gay. A causa gay nunca teve votos para sustentar uma mudança por proposta legislativa. Nunca teve votos, né? Nunca teve representação parlamentar, mas contou com musculosas cumplicidades forenses para burlar o sufrágio universal e para gatunar a soberania popular. Às vezes, há sobressaltos de bom senso que mostram juízes que julgam de verdade. Mas, via de regra, as cortes são movidas pelo burburinho midiático e repercutem a moda das ONGs. Bom, esta aula ela serviu apenas para armar a intriga, quer dizer, as teses de cada lado e a postura do juiz, que praticamente aceita a argumentação da Defensoria Pública sem qualquer reserva.
Na próxima aula, nós vamos tentar penetrar um pouco mais a mecânica mental do juiz. O mesmo caso aqui de Ribeirão Preto. Continuar com esse caso. Porque esse caso ilustra magistralmente o que acontece no Judiciário Nacional quando se trata da questão gay.